Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, estamos começando esta live, estamos aqui ao vivo, hoje é dia 25 de janeiro, 17h37, estamos começando com um pequeno atraso, uma dificuldade de configuração de som. Estamos aqui com o jornalista Nelson Ramos Barreto, especialista na matéria indígena, que escreveu livros sobre isso, visitou tribos indígenas, que vai falar conosco sobre a questão dos Yanomamis e toda essa crise que está havendo, estão acusando de genocídio o governo anterior. O que é que está por trás disso? Qual é a responsabilidade da esquerda? Isso, infelizmente, a grande imprensa não tem interesse em tratar, inclusive porque boa parte dos jornalistas adere a essa tese que está por trás da situação de miséria em que muitos desses índios vivem. O senhor Nelson Barreto, jornalista, visitou algumas dessas tribos, esteve com vários indígenas que querem trabalhar, que querem progredir e que são, por isso mesmo, perseguidos pela esquerda, perseguidos como foram pelo governo Lula, pelo governo Dilma, há mais de 4 anos atrás, porque queriam produzir, porque queriam enriquecer. Nós fizemos nesse canal várias lives com esses índios, entrevistamos alguns deles, inclusive alguns dos vídeos estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Aqui embaixo, abaixo do título, há uma setinha para a pessoa clicar, ver mais, e ali vai aparecer a descrição do vídeo com vários links importantes. Um procurador que investigou os crimes na FUNAI, no governo do PT e da esquerda, indígenas que querem trabalhar e não conseguem por perseguição da esquerda. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Eu vou pedir agora que você se inscreva neste canal. Neste momento, mais do que tudo, nós precisamos nos articular, nós precisamos nos unir, porque a esquerda está vindo como uma espécie de oceano, de vagalhão, querendo passar por cima da reação conservadora, confundindo uma série de conceitos e deixando cada vez mais difícil para a direita ter a possibilidade de poder falar livremente em nosso país. Uma direita que tem voz e deve ter vez, porque hoje em dia, cada vez, ela tem menos voz e menos vez. Compartilhe também esse vídeo entre seus amigos, deixe o seu comentário, o seu like. Daqui a pouquinho nós vamos colocar alguns comentários aqui ao vivo. Também na descrição desse vídeo, ao site resecontraocomunismo.org.br. Nós passamos alguns dias sem fazer nenhuma live, nós estamos aqui no meio de uma reforma, é uma série de dificuldades para poder entrar online, ao vivo, mas a caravana do Instituto está no Rio de Janeiro, são jovens, e aqui no canal há vários vídeos deles fazendo campanha, difundindo um livro que, inclusive, o senhor Nelson é coautor. Senhor Nelson, qual é o nome do livro que está sendo divulgado agora na caravana do Instituto? Legenda Épica e Curiosidades da História do Brasil. Está tendo muito boa repercussão, graças a Deus. Eu acho que já foram mais de 1000 livros divulgados pela caravana, defendendo a história do Brasil, que hoje também é muito pouco conhecida. Senhor Nelson, nós estamos hoje aqui para tratar da crise Yanomami. Está saindo na primeira página dos jornais figuras de pessoas esquálidas, magras, muito magras, morrendo de fome, envenenadas por mercúrio, e garimpeiros, e não sei o quê, e genocídio. O que é que está havendo em Roraima nesse momento? Boa tarde, senhor Frederico e todos os nossos ouvintes. A situação lá em Roraima é bem diferente do que a imprensa está mostrando e o próprio governo. O que nós temos lá? Essa crise dos Yanomamis, acabei de falar com uma pessoa lá em Roraima, é uma crise que vem de longe, né? Já em 2007, 2008, foi feita uma CPI na Câmara dos Deputados, em pleno segundo governo Lula, justamente sobre isso, sobre a subnutrição, a pobreza, a miséria que vivem os índios Yanomamis. O que acontece é o seguinte, o erro é o que nós temos apontado no livro, e o Dr. Plínio Correia de Oliveira foi o primeiro a apontar isso, em 1977 ainda, que é uma corrente de missionários que inverteu o trabalho dos missionários e eles passaram a exaltar a vida tribalista. Então, o livro chama Tribalismo Indígena, Ideal Comum no Missionário para o Brasil no século XXI. O senhor tem um exemplar para mostrar, senhor Nelson? Está aí, pois não. Deixa eu ver como é que mostra aqui melhor. Então, aqui tem essa é a 10ª edição. Nós fizemos a edição com a parte do Dr. Plínio Correia de Oliveira e depois uma reportagem
que nós tivemos lá na Raposa Serra do Sol. Senhor Nelson, em que ano foi escrito esse livro? Primeira edição, 1977. E qual era o título do livro, apenas para chamar a atenção? Tribalismo. Para nós mostrarmos o que o Dr. Plínio dizia já naquela época, na década de 70, portanto. Em pleno regime militar, hein? Tribalismo indígena, ideal comuno missionário, quer dizer, são missionários comunistas, né? Comuno missionário para o Brasil no século XXI. Ou seja, com mais de 30 anos, agora 50 anos atrás, portanto, 50 anos. o Dr. Plínio dizia que para lá ia levar, esses missionários iam levar toda a questão da evangelização. Nós vimos a questão do Sínodo da Amazônia, aliás, temos também no canal a entrevista com a conferência do cacique Makushi, não sei se você se lembra, lá no Sínodo da Amazônia, em Roma, exatamente denunciando as ONGs e coisas assim sobre isso. É uma edição do Catolicismo, né? Sobre isso, o Sínodo da Amazônia. Está vendo aqui? Sínodo da Amazônia, ruptura com dogma da fé em pontos nevrálgicos. Certo? Uhum. Bem, então, é uma matéria que nós temos tratado, que são poucas pessoas que tratam desse assunto. Mas o Dr. Plínio já teve a coragem de tratar isso na década de 70 e nós continuamos o catolicismo, depois nossos livros, etc. O que acontece? É uma tese que tomou conta, que é isolar os índios, né? Eles não querem a conversão, não querem o apostolado, não querem a civilização. Ou seja, eles acham que aquela vida é o ideal. E fizeram essa demarcação de terras, Yanomami, que é enorme, imensa. São 9 milhões de hectares, é o tamanho de juntar Pernambuco e mais Santa Catarina, é o tamanho da terra Yanomami. Dá um território de Portugal. Na época eram 3 mil índios, hoje eles calculam uns 30 mil. Né? Bem, mas são índios muito primitivos e em briga entre as várias tribos. Tem mais de 300 aldeias aí dentro e de difícil acesso. Ou seja, esses índios pegam malária, pegam doenças. Para ter uma ideia, já naquela época, eles iam pegando doenças e não tratavam. Então, se via índios sem as pontas dos pés, porque os bichos iam comendo a ponta do pé desses índios. Então, esses antropólogos e tudo, eles são contra melhorar a cultura do índio. E, com isso, depois diz que é a culpa do governo. Né? Para você ter uma ideia, eu peguei aqui até um artigo do general Eduardo Vilas Boas, que foi comandante da Amazônia e conhece bem, e ele descreve ali como é que eles vivem. Moram em maloca circular, fechada, lateralmente por madeira e coberta com palha, em cujo interior as famílias delimitam o seu espaço com redes em torno de um fogo. Conta Vilas Boas, referindo-se aos Yanomamis de Surucucu. Nesse ambiente, respira um ar carregado de fumaça, que é associado à inexistência de hábitos de higiene elementares e submetidos ao clima relativamente frio e úmido, peculiar da altitude da Serra do Surucucu, resulta num alto índice de doenças respiratórias, mormente entre as crianças, e a expectativa de vida entre aquela população pouco ultrapassa os 30 anos. Uhum. Então, só ver, eles têm terra, teriam... Qual é o tamanho da terra? Teriam, segundo... Não são incentivados a plantar, a ter uma criação, a caça é pouca, entendeu? Tudo isso vai ao contrário do que os próprios indígenas querem. Foi isso a nossa reportagem
para o Sínodo da Amazônia, em 2019, que nós estivemos e depois levamos o cacique Jonas Marcolino, Macuxi, Aqui lá em está na Roma. tela. Está aí na tela, que foi um O vídeo já sucesso. teve 1,2 milhões de visualizações há 3 anos, foi em Roma que ele esteve, promovido pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, desmentindo as ONGs e o indigenismo de esquerda. É bom lembrar que o link está na descrição desse vídeo. O link para esse outro vídeo que eu acabei de comentar está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Basta acessar depois para assistir. Bem, e o que esses índios hoje querem? Eles querem se desenvolver. Aqui esse é do Mato Grosso, Arnaldo Arnaldo Zuzikai, Pareci. Unizakai, Pareci. Pareci. Essa tribo que está mais adiante, inclusive, porque eles estão plantando, são plantações em alta escala de soja, feijão, milho, tudo mais, o que garante uma renda para eles razoável e que tirou a tribo da miséria. Senhor Nelson, qual foi a multa que eles receberam por plantar? Como eles usaram a soja transgênica, eles receberam uma multa, acho que foi 140 milhões na época. Depois entraram na justiça, etc. E já no governo Bolsonaro conseguiram reduzir a multa e eu acho que já até pagaram, mas veja o absurdo. Enquanto os fazendeiros do lado usam a soja transgênica, que é muito melhor, exige menos defensivos agrícolas, etc. A produtividade é maior, mas eles não podem usar. Mas, então, o que acontece? E, a partir daí, várias tribos estão fazendo isso. Formaram até um grupo de agricultores indígenas. Tem os Chavantes também em Mato Grosso, tem os Suruí lá em Rondônia, plantam café, até café de qualidade. Depois tem acho que é na Paraíba ou Pernambuco, que fazem exploração de camarão, né? Então, eles vão explorando e tendo a sua própria renda. Com isso, não depende mais do Estado. Uhum. E aos poucos, isso está se resolvendo pelo Brasil todo. Eu estive lá na Raposa Serra do Sol, que fica ao lado dos Yanomami, já são os índios mais adiantados, os Macuxis, Vapixana. Mas, o que na época a FUNAI fez, foi na época do Lula, inclusive, havia a possibilidade de demarcação de ilhas, porque, de fato, eram 5 povos diferentes, ou então fazer uma demarcação contínua. E tinha os arrozeiros lá, que era só 1,5% da terra. Mas foram expulsos. O que aconteceu? Os índios perderam o emprego, perderam o alimento e muitos foram para as favelas em Boa Vista. Agora já tem índios que estão começando a explorar a terra, plantar, etc., furando toda essa onda tribalista. Então, o que nós temos ali, o governo mandou cesta básica, manda médico, manda isso, mas não resolve. É aquele princípio só não basta só dar o peixe, só tem que ensinar o homem a pescar. Bom, mas aí não pode, porque vai tirá-los da situação indígena. É o que a esquerda e alguns antropólogos defendem. É preciso deixá-los na cultura indígena, que eles não sejam absorvidos pela cultura branca, entre aspas, e acaba que o índio fica com uma espécie de zoológico guardado lá para antropólogo visitar. Não sei se o senhor concorda com isso. Exatamente. Mesmo lá nos Yanomami, só vê as lideranças, aquele pessoal que já se desenvolveu mais, tão fortes, nutridos, etc., só que foram contaminados
por uma ideologia de esquerda. Então, eles veem a miséria, a pobreza que leva para os seus, vamos dizer assim, seus parentes, eles chamam de parentes, né? E, no entanto, pregam essa teoria dos antropólogos. Quando o ex-presidente Bolsonaro esteve lá, foi no ano passado, conversou com eles, foi bem atendidos, etc. Os caciques não queriam nem a mineração, nem o desenvolvimento agrícola. Então, ficaram assim. O Bolsonaro disse que ia respeitar a vontade deles, porque isso aí não é imposto, isso aí é uma decisão deles. Mas, visitando uma outra tribo, sabe o que eles pediram? Eles queriam era sinal de internet. Ou seja, eles querem se integrar, eles querem conversar. Espero que eles assistam o canal aqui também. Aliás, temos várias entrevistas com índios aqui no canal que não costumam ter voz na imprensa. Pois é. E conversando quando houve uma manifestação em 2021 do agronegócio aqui em Brasília, vieram os índios chavantes, e eu me lembro de um cacique que disse: o índio não quer viver na miséria, não. O índio quer viver bem, quer ser rico, milionário. Tá certo, cada um tem o desejo dele, tem que ter liberdade para isso. E eles têm terras maravilhosas, tem tudo, não precisa usar quase nada, porque são territórios imensos, né? Qual é o tamanho do território, Sr. Nelson, dos Yanomamis? 9 milhões de hectares de terra. O que é isso, para quem não tem muita ideia como eu? O que é isso? Isso, se juntar, dá mais ou menos 2 estados do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uns 5 milhões de hectares de terra. Então, é praticamente 10 milhões de hectares de terra. Ou então, se eu pegar Pernambuco, mais Santa Catarina, dá esses 9 milhões de hectares de terra. Então, em termos de países da Europa, o que nós poderíamos comparar com isso? É quase exato o tamanho de Portugal. Deixa eu ver. Quantos são os índios que ocupam o tamanho de Portugal? 30 mil. Atualmente tem 30 mil, mas quando foi feita essa demarcação imposta, né, por organismos internacionais, infelizmente o governo brasileiro na época acabou fazendo, só tinham 3 mil indígenas. Se eu ver para o tamanho de Portugal, era claro que não eram os índios que eles estão querendo, é porque é uma região muito rica. Existe depois há um projeto indigenista por trás, né? Se percebe que é uma metodologia, uma ideologia por trás, que é o indigenismo, é o tribalismo que vai sendo imposto a esses índios. Também eles são vítimas disso, não? Exatamente. E a última pessoa que eles vão ouvir são os indígenas. Quer dizer, eles pegam as ONGs, que se dizem porta-vozes deles, ou então gente cooptada, né? e apresentam como se fosse opinião dos indígenas. Não é verdade. A própria Raposa Serra do Sol, na época, era uma minoria trabalhada pelo CIMI, por esses missionários pseudo-católicos, né? Mentalidade da teologia da libertação, do comunismo. Que é uma heresia que nós denunciamos aqui. E aí traziam recursos, etc. E são esses índios que eles levam para o exterior para falar, tipo aquele cacique Raoni. Mas quando nós estivemos lá, na Amazônia, os próprios indígenas disseram: esse Raoni não nos representa, né? Isso Primeiro que nós somos mais de 200 etnias diferentes, ele pode falar por um ou outro, mas não quer dizer que ele não pode falar pelos indígenas. O senhor vê esses agricultores indígenas já são mais de 70
povos filiados a eles. E se não fosse o problema dos entraves que o Ministério Público, né, certos juízes, etc., que colocam para eles estariam muito mais desenvolvidos. Se eu pego o cacique Makuxi, esse que nós colocamos aqui na tela agora há pouco, ele estudou direito, ele viaja, ele faz exposições, ele mostra, inclusive, como é que, infelizmente, as ONGs acabam agindo contra os índios, mesmo se utilizando dos índios para receberem verbas, para receber prestígio, falam em nome dos índios, mas prejudicam os interesses dos índios. E aqui ele fez uma exposição brilhante em Roma, exatamente denunciando isso tudo. Bem, e lá nos Yanomamis tem mais um agravante. Por quê? A terra Yanomami, isso é um outro absurdo, fizeram na fronteira, e então tem 40% fica na território brasileiro. E os outros 60% ficam em território venezuelano. Ora, esses venezuelanos é que estão passando miséria. Não só os índios, mas também o povo venezuelano. Por isso que lá em Roraima tem o projeto Acolhida, que recebe o povo venezuelano, que era um país muito rico, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, e está na miséria que o socialismo levou. Então, esses índios Yanomamis, que são da parte venezuelana, eles estão numa situação de carência terrível. E então eles passam para o lado brasileiro. Então, muitos desses índios que eles mostraram na fotografia são Yanomamis venezuelanos, que eu conversei com uma pessoa hoje mesmo lá em Roraima, ela disse, aqui tem galpão cheio de cesta básica para eles. O problema é que o acesso lá é difícil, é levado e tudo. Aí vem a malária. Essas doenças não é tanto a fome, mas são as doenças que levam eles à subnutrição e aquela situação terrível que foram apresentados nas fotografias. Mas, como eu disse, isso é uma coisa crônica, já na época do primeiro governo do Lula. E depois da Dilma. Até antes, né? O problema é essa visão indigenista, e parece que está por trás disso, o fundo desse quadro todo que o senhor está dando, essa mentalidade que acaba impedindo que os índios possam progredir, acaba querendo deixar os índios e convencendo alguns deles que eles têm que ficar naquela cultura de subsistência, vivendo daquela maneira como eles vivem, numa situação em que proliferam doenças de difícil acesso, difíceis médicos. Ora, vejam que contradição, né? Então, não é possível integrá-los à cultura do branco, segundo muitos antropólogos dizem, porque acaba com a cultura indígena, mas, ao mesmo tempo, precisa dos médicos que cheguem até lá, precisa dos brancos para darem comida, porque eles não deixam os índios progredirem também. Então, nós temos uma situação que é uma espécie de círculo vicioso por causa de uma ideologia que a esquerda, no fundo, alenta e dissemina por todo o Brasil. Não sei se esse seria o ponto central dessa discussão. Inclusive o mito da medicina, né? Eles espalham que eles têm uma medicina perfeita, né? Ora, evidente que eles não têm. Eles têm, claro, várias ervas e plantas, etc., que para certas doenças eles conseguem trabalhar. Mas eles não têm a medicina desenvolvida que nós temos aqui na parte ocidental. E então eles precisam de se socorrer aqui. A mesma coisa era a expectativa de vida deles é 30 anos. Por quê? Eu conversei com um coronel que serviu lá em São Gabriel da Cachoeira, chamada Cabeça do Cachorro, ali no estado do Amazonas, e ele contou que a tribo que tinha lá, eles nunca passavam de 70. Até que chegaram os salesianos, ainda da boa época, né? E só foi dar os primeiros princípios de higiene
separar o lixo, etc., né? Fazer necessidades fora da maloca e tudo, já tinham 300 índios. Por quê? O que acontecia? Eles vinham crescendo, chegava até 70 índios, aí dava doença, aí eles mudavam daquele local. E assim ia. Por quê? Faltava o mínimo de princípio de higiene. Só isso já melhorava a saúde. É o chamado saneamento básico, que tanto se fala aqui, né? E então, depois, outros hábitos também, que é o infanticídio. Isso ganhou até, foi feito um filme, porque a mãe, quando a criança nasce, ou nasce gêmeos, ou com algum defeito, ela vai e enterra vivo as crianças. Isso não é cultura, né? E o caso famoso foi de um casal de missionários, acho que evangélicos, né? Que salvaram uma dessas crianças e foi todo um problema sério que o cacique queria matar a criança. Tiveram que levar para fora da tribo. Que coisa, então, isso tudo são benefícios para os próprios índios, né? E que eles não querem. E eles, ao contrário, como missionário, até é um erro muito grande. Por quê? O Dr. Plínio mostra isso. Eles acham que isso aí seria o comunismo, né? Já ia... Então, está no Ângelus aqui, vai tocar, mas depois continuamos. Então, o que acontece? O missionário dizendo que ele não batizava mais os índios porque eles viviam o evangelho com aquela vida. Ora, é a apostasia do próprio caráter de missionário, né? E os índios, eles normalmente eles aderem com muita facilidade, não? Facilidade e felicidade. Porque imagina uma mãe dessa que não precisa mais matar a sua criança, né? Depois, várias comodidades, sair de uma maloca dessa que vive no meio da sujeira, da fumaça e tudo mais. Então, eles agradecem toda essa a fé, sabemos que é o mais importante, e a civilização. E eles podem continuar com as suas culturas, etc., seus costumes, até os parecidos, eles fazem isso. E não só cresceu o número de índios, mas, inclusive, eles têm até o chamado turismo, né? O turismo lá dentro, para mostrar, tem cachoeiras belíssimas, etc. Eu tenho aqui também uma live, eu queria lembrar que nós fizemos aqui no canal com o Dr. Rodney. O senhor se lembra dessa live, senhor Nelson? O senhor foi um dos entrevistadores dele. Lembro, procurador do estado do Rio Grande do Sul, ele investigou a FUNAI e o INCRA durante o governo do PT. Ele mostra aquilo que aconteceu, como as ONGs instrumentalizavam tudo, a fábrica de ONGs que havia naquela ocasião. Aliás, esse vídeo está também na descrição desse vídeo daqui, a link para esse vídeo. Vale a pena quem não assistiu ler, ouvir o que ele tem a dizer, para conhecer com mais profundidade algo que é fruto de um processo, de uma investigação, de denúncias muito bem fundamentadas e sérias, que agora ameaça novamente voltar com esse novo governo. E nenhuma palavra disso nessa imprensa, que infelizmente é uma imprensa cinza, marrom, por assim dizer. É chapa branca do governo, mas é marrom de conteúdo, porque ela é suja. Enfim, acaba não contando essas coisas. Não, imagine a imagem que eles passam para o exterior do que está passando o Brasil, né? Como é que são tratados os índios, etc. Eles não dão a realidade do que nós temos lá em Roraima. Inclusive, eles estão querendo organizar um fórum lá em Roraima para esclarecer tudo isso. Quer dizer, mostrar a verdade e que não adianta continuar com esse modelo. Só vai agora, leva os médicos lá, leva a cesta básica, mas daqui a pouco tudo volta ao que era antes, né?
A mesma coisa é o garimpo. Quer dizer, o garimpo é ilegal. Agora, por que não se regulamenta? Isso está na Constituição, né? Se regulamentasse, podia fazer algo sustentável, algo que não atrapalhasse a eles, ainda seria uma fonte de renda para eles. Mas não, eles taxam como se fosse um absurdo, né? E, na realidade, o que acontece é que todas as nossas riquezas saem clandestinamente do Brasil e o Brasil fica sem nenhuma vantagem com isso. Pô, e nem os índios também, que poderiam receber. Sim, receberiam, exatamente. Muitos desses garimpeiros ilegais, né, que acontece, eles às vezes têm tratativas com os caciques, mas fica só os caciques que recebem aquela parte, e como é uma coisa ilegal, paga ninharia, né? Se fosse uma coisa legalizada, poderia preservar o meio ambiente, né? E ser motivo de renda para os indígenas e também para o próprio Brasil, né? Eu acabei colocando a foto aqui do senhor Arnaldo Parisi exatamente por causa disso, a capacidade deles de fazerem cooperativas, de trabalharem em conjunto e, com isso, de enriquecerem e não ficarem presos a essa mentalidade tribalista, indigenista tão cara à esquerda, tão desejada pela esquerda. Pelo contrário, ele até passou fotos das plantações dele, mostrando a riqueza que aquilo gerava e como eles conseguiam, com isso, dar melhor condição de vida a toda a população indígena da tribo dele. Era uma tribo que, portanto, progredia. Está tão na moda pela esquerda, e a esquerda tanto defende a evolução, etc., mas em relação aos índios, não, querem manter eles lá presos, né? Eles são sempre muito contraditórios. Não, e só vê o seguinte, hoje já tem muitos índios formados nas universidades, já tem agrônomos, tem médicos, tem tudo, entendeu? Então, é o que uma indígena me falou. Eles estão pensando que é o índio do século passado. O índio mudou, não é mais esse. Nós queremos progresso, queremos ir para frente, entendeu? E o que está segurando eles é essa mentalidade socialista, né, tribalista, que não impedem a eles. E os maiores prejudicados são os próprios índios. Aqui nós chegamos à conclusão, me parece evidente, que o grande culpado da situação do Yanomami é essa esquerda, que tem essa visão tribalista, que o Dr. Plínio Correia de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, denunciou há 50 anos atrás, dizendo que ia acontecer isso agora. Essa esquerda que defende essa mentalidade tribalista, que deixa esses índios nessa situação, onde a doença, a miséria, a pobreza, a sujeira, vive junto com aquilo que eles querem chamar de cultura indígena. E com isso misturam elementos que são verdadeiros de uma etnia com aquilo que é propriamente a decadência dessa civilização. Como, aliás, acontece em todas as civilizações. Os romanos não desapareceram por acaso. Eles entraram no processo de decadência. Os homens, sejam eles de qual cultura eles forem, eles podem decair. E é preciso que eles, pelo contrário, progridam, que eles buscam o aperfeiçoamento. Não é isolando essas pessoas, impedindo a evangelização. Esse é o ponto mais importante aqui, me parece, nessa questão toda, pedindo que eles recebam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz que vem da Santa Igreja, impedindo que eles possam conhecer a verdade da doutrina da religião católica, a verdade, inclusive, também daquilo que é descoberta sadia da ciência, que a ciência tem coisas muito boas, que vai entregando às pessoas em termos de medicina. Imagine tratar de uma doença, não sei, qualquer doença, até uma dor de dente, há 400 anos atrás, era muito mais complicado. Como é que se pode imaginar que se pode ou se queira deixar pessoas em uma situação de subdesenvolvimento, porque isso sim é um subdesenvolvimento cultural, científico e até do conhecimentos mais elementares da higiene, deixá-los parados no tempo. Isso não é fazer bem a esse público, pelo contrário, é querer transformar eles numa espécie de museu do passado, de zoológico, de uma tribo isolada, esquecida do mundo. Nelson, diga. Mas já estamos terminando. Só fechar agora, porque o governo Lula disse que vai demarcar novas terras indígenas. Quer dizer, são terras indígenas, demarcações fraudulentas, porque não tinha mais índios lá
né? São propriedades rurais, com 50, 60 anos, com títulos de propriedade, né? Que eles insuflam e invadem essas terras. E então é a campanha nossa também do marco temporal. Quer dizer, está estabelecido na nossa Constituição que vão ser demarcadas terras que os índios ocupavam em 1988 e não que depois eles vão ocupar novamente, né? E isso aí seria um desastre para o nosso agronegócio, que é o sustentáculo da nossa economia, de nossas exportações, de empregos e tudo mais. Então, também vale a pena olharem para isso. É uma campanha que nós estamos fazendo junto ao Supremo Tribunal e também junto ao Congresso para regulamentar isso. Não, a importância da articulação, portanto, nesse momento em que tantas pessoas que são conservadoras estão acuadas, estão entristecidas com o que está acontecendo no Brasil, elas precisam reagir, elas precisam se unir, dentro, evidentemente da lei, da ordem, da moral, mas reagir com firmeza, reagir podendo dizer as coisas como elas são, de forma objetiva, sem desinformação, pelo contrário. Não se trata disso, se trata, pelo contrário, de querer informar, opinar, mostrar e contribuir no debate. Nós vivemos, afinal, numa democracia. Uma democracia não pode ter uma única voz. Pelo menos, do que se entende por democracia, nesse mundo que nós vivemos, não é possível querer silenciar a voz daqueles que mostram os erros que a esquerda tem feito ao longo de sua história. Um dos maiores erros deles, e que hoje se torna cada vez mais premente no mundo, é a questão do indigenismo, é a questão do tribalismo, essa mentalidade de querer fazer com que o mundo caminhe cada vez mais por uma situação análoga da tribo. Os homens vão caindo nisso mesmo na sociedade ocidental, na sociedade branca, entre aspas. Homem branco, até essa palavra, hoje em dia tem mais de uma conotação. Mas aqui, há um tempo atrás, pelo menos, eram aqueles que não eram os indígenas. Hoje já tem outra conotação também. Então, vamos dizer, aqueles que não eram os indígenas também podem cair no tribalismo. Isso é que o Dr. Plínio tantas vezes denunciou em seus livros. E nós temos visto isso acontecer. Os indígenas, com isso, não podem progredir, e os homens que não são indígenas começam cada vez mais a perder a própria capacidade do progresso que tinha antes e vão caindo numa situação análoga à da tribo. Eles já falam, aliás, uma linguagem cada vez mais monossilábica, usam umas roupas cada vez mais ou menos roupas. Enfim, basta olhar para a situação de hoje e se vê que nós temos uma situação que caminha para o tribalismo dos dois lados, pela sociedade não desenvolvida dos indígenas, digamos assim, da sociedade não ocidentalizada e da sociedade ocidentalizada também. Antigamente se falava civilização ocidental e cristã. Cada vez mais nós temos uma civilização que ainda se pode dizer ocidental, mas é cada vez menos cristã, cada vez mais anticristã. Por isso ela vai perdendo essa característica que no Brasil, aliás, foi marcante. A fé de Cristo, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, chegou aqui com as caravelas, trouxe o Evangelho, trouxe a luz de Cristo. Essa é a luz que hoje a esquerda vai apagando, tanto na sociedade não indígena, quanto na sociedade indígena. Não, Nelson, algumas palavras finais? Diga. A formação do Brasil, né, foi justamente do casamento com os indígenas, né? Eu tenho sangue indígena, tenho sangue africano e tudo. Então, o Brasil foi formado assim, as principais famílias de São Paulo, né, descendem do cacique Tibiriçá, que está enterrado lá na cripta da Catedral de São Paulo, né? Então, foi justamente da harmonia dessas várias raças e tudo que formou o povo brasileiro. Até que chegou essa corrente e quer separar, quer dividir, né? Então, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira chama atenção para isso e esclarece no meio desse noticiário totalmente... E dá voz aos indígenas, como, por exemplo, aqui é um dos vídeos nossos, tem vários vídeos no canal de indígenas que aqui receberam a possibilidade de falar. Pessoas que não pensam como a esquerda, pessoas que não pensam como esse movimento tribalista, indigenista, e que não tinham voz. Aqui eles receberam a voz, eles puderam falar. E vão continuar podendo falar,
enquanto nós pudermos falar também através desse canal, evidentemente. Exatamente. Seu Nelson, muito obrigado pela descrição do que houve na terra Yanomami e o que está havendo no Brasil e no mundo inteiro, essa mentalidade tribalista de esquerda, a grande responsável por essa situação. Eu vou pedir a todos que têm nos seguido que também compartilhem esse vídeo entre seus amigos, não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário, de se inscreverem no canal. Essa inscrição é uma reação, é uma articulação de pessoas que querem lutar e defender a terra de Santa Cruz, dentro da lei e da ordem, mas com firmeza. Muito obrigado, senhor Nelson. Ora, eu que agradeço e fica o convite aí para as pessoas participarem da campanha, né? Dar apoio a essa campanha do marco temporal também e vamos reagir dentro da lei, né? Fazer com que a nossa voz seja ouvida. Muito obrigado. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Maria Santíssima. Chegamos ao final deste vídeo e eu gostaria de convidá-lo a fazer parte do grupo Articulação Brasil. O link para o grupo Articulação Brasil está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, logo abaixo do título. Se você gosta dos temas que nós tratamos e quer dar um passo a mais na defesa do Brasil e da civilização cristã, o grupo Articulação Brasil é para você. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Depois dê uma olhada nesses vídeos. Não se esqueça de compartilhar também esse vídeo de hoje e deixar os seus comentários. Eles são muito importantes para nós. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima.